1 Coríntios 1, de 10 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que desfrutamos até aqui e agora nos dá, Senhor, a bênção da Tua palavra. Fala ao nosso coração, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Estamos começando hoje as celebrações de 118 anos da nossa igreja. Desde o início aqui do nosso encontro, você tem ouvido isso. Esses 118 anos serão completados, de fato, no próximo dia 4 de julho. Estaremos juntos, com a graça de Deus, nesse dia, para fazer parte dessa festa. E tanto tempo assim, achei muito interessante. O presbítero Ezequias, no início aqui da nossa celebração, fez exatamente essa observação que eu anotei aqui, presbítero. Tanto tempo assim só é possível pela graça de Deus. 118 anos, gente, só é possível pela graça de Deus. A igreja, desde o seu início, ela é um milagre, né? É um milagre que um grupo formado por gente tão diferente, com histórias tão diferentes, vindos de mundos tão diferentes como são os nossos mundos, não é? Com os seus complexos, com os seus hábitos, com as suas habilidades, com os seus traumas, com as suas lutas, as suas opiniões tão diferentes sobre os mais diversos assuntos, não apenas a gente consiga se organizar, mas fazer isso por 118 anos. Então eu quero começar aqui esse nosso momento de reflexão na palavra de Deus, afirmando isso. Nós somos um milagre, gente. A igreja do Senhor Jesus, não apenas aqui em Botafogo, mas aonde ela existe, para a glória de Deus, ela é um milagre. Por isso eu pensei de conversar com vocês aqui um pouco sobre esse milagre da unidade. Na sua Bíblia deve ter, como na Bíblia tem, um título acima aí do versículo 10. Se você está com a Bíblia aberta aí, você vai reparar. Na minha está assim, uma exortação, uma chamada à unidade. Que milagre é esse que nos faz caminhar juntos e fazer isso há tanto tempo? O apóstolo Paulo, ele nos ajuda muito com essa questão da unidade, da perseguição, da busca pela unidade. Ele, um pastor, um plantador de igreja, a Bíblia traz várias das suas cartas direcionadas às igrejas, ou que ele plantou diretamente, ou que ele ajudou a cuidar. Várias vezes ele vai chamar atenção para isso, para essa realidade, que a despeito das nossas diferenças culturais, históricas, até mesmo religiosas, nós somos um em Cristo, a partir do momento que fomos encontrados por Ele. De forma recorrente, Ele vai falar sobre isso. Por exemplo, a gente vai ver um pouquinho daqui a pouco, já, ele vai usar uma espécie de parábola, uma fábula, para falar da igreja como corpo.
da igreja como corpo de Jesus Cristo, de forma que Jesus é o cabeça e nós, os membros desse corpo. Ao longo da história, a igreja é esse corpo cujo cabeça é Jesus. Mas não é só na carta aos Coríntios que ele faz isso. Ele vai falar disso na carta aos Romanos, na carta aos Efésios e também na carta aos Colossenses. Ou seja, é uma imagem cara para o apóstolo Paulo. Uma imagem importante para ele que a gente vai entender um pouco melhor como que ela funciona. Mas essa não é a única imagem. Até no meu trabalho de monografia no seminário eu falei sobre isso. Várias vezes o apóstolo Paulo vai usar imagens comunitárias para poder falar sobre a igreja. Ele vai dizer que a igreja é povo de Deus, e a gente usa essa expressão muitas vezes. Ele vai dizer que a igreja é lavoura de Deus, é edifício de Deus. Ou seja, gente, sempre uma imagem conjunta, sempre uma imagem comunitária. A figura do seguidor de Jesus, do discípulo de Jesus, que insiste em viver retraído, voltado apenas para si mesmo, em si mesmado, como vão dizer alguns nos nossos dias, é estranha a fé cristã. É estranha a realidade do Evangelho desde a sua essência. Se você quiser dar uma olhada, abre aí agora comigo, avança aí um pouquinho as páginas, né? Ou se estiver no celular, no tablet, onde estiver, no capítulo 12 dessa primeira carta aos Coríntios. A partir do versículo 12, né, o Paulo vai dizer aí, vai contar para a gente uma parábola. Né, uma fábula, como eu falei, em que as personagens dessa parábola são os membros do corpo. São os membros do nosso corpo. Ele vai contar uma história, como se tivesse ali um problema entre os membros. E é mais ou menos assim o diálogo, como se o pé, insatisfeito por carregar todo o peso do corpo e não tivesse recebendo o devido reconhecimento que ele imaginava receber, ele fala assim: olha, eu não sou a mão, eu estou aqui embaixo. Estou levando esse peso todo sozinho, quer saber? Não está valendo a pena fazer parte desse corpo, não. A mão, por sua vez, reclamou que não podia escutar. Ah, não, eu sempre quis escutar. Eu nasci para escutar, mas eu não sou mão. Então, assim, não vale a pena para mim fazer parte desse corpo. O ouvido não deixa barato. Eu sempre quis ver, eu queria enxergar, mas eu não sou olho. Quer saber? Não está valendo a pena para mim fazer parte desse corpo, não. E o Paulo, ele vai encerrar essa parábola com algumas perguntas retóricas. Perguntas retóricas são um instrumento recorrente que o apóstolo Paulo utiliza nas suas cartas. Ele pergunta assim: se todos os membros do corpo fossem iguais, que corpo seria esse? Se o corpo fosse todo olho, e aí, desculpa, quando li esse texto, eu só lembro do olho do Sauron. Lembra do olho do Sauron, o Senhor dos Anéis, em cima da Torre Negra? Não é? Não faz sentido. Não é? Um corpo formado só por um olho, não faz sentido. Se o corpo fosse todo ouvido, como é que a gente iria respirar? Como é que o olho vai dizer para a mão: não tenho necessidade de você? Em outras palavras, o que o Paulo está chamando a atenção para a gente aqui? Aqui e em várias partes dos seus textos. Como discípulos de Jesus, mesmo que eventualmente eu e você imaginemos que não somos importantes, mesmo que alguém diga, ou alguém não diga, mas faça parecer eventualmente que nós não somos importantes, nós somos. Nós somos. Não porque temos importância em nós mesmos, mas porque somos parte do corpo de Jesus Cristo. Cada um de nós fazemos parte desse milagre que é a igreja. De modo que se um sofre, todo mundo sofre. Se um se alegra, todo mundo se alegra. Se um perde, todo mundo perde. Se um ganha, todos ganham. Várias vezes a palavra de Deus vai dizer isso para a gente. Por exemplo, nós temos que chorar com os que choram e temos que nos alegrar com quem se alegra. E muitas vezes a gente encontra dificuldade disso. Por quê? Porque a gente fica em crise com essa questão da unidade. A unidade é algo pelo qual o próprio Senhor Jesus orou.
Você dá uma olhada depois no Evangelho de João, no capítulo 17, aquele texto que é conhecido como a oração sacerdotal de Jesus, que Jesus intercede por mim, intercede por você, logo antes de ir para o Getsêmani, logo antes de ir para a cruz, ele pede isso. Ele fala, no versículo 21, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Interessante isso, né? Jesus fala que a nossa relação de corpo, não é? A nossa busca pela unidade é um testemunho. É um testemunho para aqueles que não conhecem o Evangelho. É um testemunho para aqueles que não conhecem Jesus. Assim como a nossa dificuldade de viver em unidade acaba sendo também um testemunho negativo. Porque nós não revelamos aquilo que Jesus Cristo nos chama para viver. E a igreja de Corinto, ela acaba sendo assim um paradigma, um retrato tanto dos erros quanto dos acertos nessa busca pela unidade. E o nosso texto fala sobre isso. Então eu quero falar um pouco sobre os problemas que a igreja de Corinto enfrentava, que nos servem de exemplo ainda hoje na nossa caminhada de fé. E claro, né, o caminho que o apóstolo Paulo aponta para vencer essas dificuldades. Você reparou aí no início do nosso texto que o Paulo ele não faz muitos rodeios. Ele já entra direto no assunto, né? E parece, assim, um olhar mais distraído, que rolou uma fofoca. Você percebeu isso? Né? Você sabe que igreja não tem fofoca, né, gente? Pelo menos, presbítero Eduardo, nas igrejas aqui do Brasil, principalmente na igreja aqui de Botafogo, não tem fofoca, Cláudia. Tem fofoca aonde, presbítero Eduardo? Na igreja da onde? Da Noruega. Obrigado, presbítero Eduardo. Na igreja da Noruega, a gente não vá na igreja da Noruega. Na igreja da Suíça, da Finlândia, lá tem fofoca. Aqui não tem fofoca. Não é? Você ouviu o apóstolo Paulo dizendo, ó, eu fiquei... Não é fofoca. Me disseram, o pessoal lá da casa de Cloé, que está rolando aí um problema entre vocês. Então, assim, todo mundo sabia. E a Cloé fez questão, provavelmente, de dizer, pelo que o Paulo fala, que ó, vou falar com o apóstolo Paulo, porque nós temos que resolver essa dificuldade. E essa sinalização do apóstolo Paulo nos ajuda bastante, porque a gente identifica alguns problemas que aquela igreja estava vivendo. E o primeiro problema é quando a gente, isso acontece até hoje, infelizmente, aqui e ali a gente encontra isso, quando o crente, quando o cristão, quando o discípulo deixa de colocar a sua fé em Jesus e passa a colocar a sua fé em pessoas. Esse é um problema. Quando eu e você estamos na igreja e a nossa fé não está em Cristo, a nossa referência não é Jesus Cristo. A nossa fé é o João, é a Maria ou o Tiago. No caso da igreja de Corinto, era Paulo, Pedro e Apolo. Você reparou aí, o Paulo fala isso. Cada um deles, em momentos diferentes, o Paulo foi aquele que plantou a igreja. O Apolo e o Pedro, de uma forma ou de outra, influenciaram, abençoaram a comunidade de Corinto. E isso é espetacular. Com os seus dons, com os seus talentos, com as suas habilidades, com as suas capacidades, eles despertaram a simpatia do povo, de vários grupos de dentro da igreja. Até aí, gente, tem algum problema? Tem algum problema? Pelo contrário, louvado seja Deus por isso, que levanta homens e mulheres com capacidades diferentes para abençoar a igreja, para servir a igreja. Qual era o problema? O pessoal começou a se orgulhar, e eu já vou falar sobre isso daqui a pouco, dos seus líderes. O Paulo chega a dizer isso, né? Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Repara, gente, que o problema não estava na liderança. O problema não eram aqueles homens. O problema era o povo da igreja, que esqueceu que o foco não estava neles. O foco estava em Jesus Cristo. E aí eles passaram a se orgulhar dos seus mestres. E se orgulhar aqui da pior maneira possível. O resultado, briga.
Contenda é a palavra que o apóstolo Paulo utiliza. Em grego, ela traz a ideia de altercação, conflito, porfia. Aí, eu gostei dessa definição aqui. Uma disposição contenciosa de caráter. Você conhece gente assim? Que tem uma disposição contenciosa de caráter. Ela não pode ver uma briga que ela quer entrar. Né? Eu não sei porquê, né, aquela coisa do se há governo, sou contra. Né? A pessoa está sempre disposta a arranjar uma confusão. É incrível. E isso, gente, na igreja. O apóstolo Paulo está falando disso, que isso está acontecendo na igreja. O pessoal da igreja de Corinto conhecia gente assim e, lamentavelmente, a gente também conhece. Gente que na caminhada se esquece que todos nós somos discípulos de Jesus. Todos nós somos ovelhas de Jesus. É interessante, o Paulo, meio que prevendo que isso podia acontecer, ele chega a dizer, olha, nem batizar eu estou batizando. É bem verdade que eu batizei o Crispo, o Gaio, o pessoal lá da casa de Estéfanas, mas na maior parte das vezes nem batizar eu batizo. Para o pessoal não ficar dizendo, não, eu sou melhor que você porque eu fui batizado pelo Paulo. Então esse é um erro que nós não precisamos incorrer. O remédio para esse erro é seguir Jesus. É colocar a nossa fé em Jesus. É ter o Senhor Jesus como a nossa referência maior. Ah, Diego, mas nós somos importantes uns para os outros. É claro, eu já vou falar sobre isso. Mas é na justa medida. Como referência, como bênção, como aquele que abençoa, aquele que abraça. Eu já vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas a nossa fé precisa estar mirada, apoiada, fundamentada em Jesus Cristo, porque é interessantíssimo. Eu conheço, e provavelmente você conhece, gente que se afasta da comunhão da igreja por uma diferença que tem com outro irmão. É muito comum isso, infelizmente, e isso sempre me espanta. Porque nas vezes que eu tive a oportunidade de conversar com essas pessoas que viveram essa situação, não, Diego, olha só, não quero mais saber de negócio de igreja, porque fulano me aborreceu, fulano me aborreceu, fulano me aborreceu. Aí eu pergunto, já fiz isso algumas vezes, o que Jesus tem a ver com isso? Não, Diego, o João me aborreceu. Ok. Aí você vai sair da igreja porque o João te aborreceu? Me explica que eu não estou conectando. Não consigo conectar. Aí eu preciso pensar, eu preciso me fazer essa pergunta. Em quem a minha fé está? Será que eu não estou incorrendo nessa dificuldade aqui dos crentes, ou de alguns crentes da igreja de Corinto? A minha fé está em A, B ou C? É uma pergunta que eu preciso me fazer. Mas esse não foi o único problema. Nesse texto, o Paulo aponta mais um. E esse problema tem a ver, e a gente provavelmente, eu imagino, vai conversar muito sobre isso nos próximos domingos, quando estivermos aqui nos nossos encontros, tem a ver com uma falta de entendimento sobre a natureza da igreja. É essencial que eu e você, meus irmãos, entendamos, tanto quanto nos é possível entender, a natureza da igreja. Eu já falei bastante sobre isso aqui nessa noite. A igreja é um corpo, vai dizer o apóstolo Paulo. A igreja é um corpo, é uma realidade eminentemente comunitária. E tem muita gente que ainda hoje, naquela época na igreja de Corinto, tinha dificuldade de entender, e ainda hoje tem. Ou busca viver um cristianismo solitário, um cristianismo, né, que caminha sozinho, que pensa que é possível viver a sua vida com Deus e a sua relação com Deus sozinho, mais uma vez, em si mesmado, voltado apenas para si. E aí eu fico imaginando, por exemplo, como é que a pessoa vive um momento como esse que nós vamos viver daqui a pouco. Ela pega um pedaço de pão, ela pega um suco de uva, ela mesmo ora, ela mesmo come, ela mesma se abençoa. Como é isso? Como é isso? Ou ela se fecha num grupo exclusivo. Um cristianismo que alguém já chamou de cristianismo de gueto, que é singular,
Singular no sentido próprio, particular, estranho à comunidade de fé que o cerca. É por isso que o Paulo, mais de uma vez, usa a imagem do corpo, para mostrar para a gente essa realidade gregária da igreja. E olha aí no versículo 13, mais uma vez como ele usa esse artifício das perguntas retóricas. Ele pergunta, ué, Cristo está dividido? Ninguém me contou isso? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou seja, fui eu que morri por vocês? Para vocês dizerem que são meus? Como é isso? Vocês foram batizados no nome de Paulo? Não, Cristo não está dividido. Assim como nós não podemos estar, porque a igreja, ela é diversa. Ela é diversa, Deus não tem problema com diversidade, é interessantíssimo isso. Essa semana faz aniversário Letícia e Pedro, não é? Pedro não está aqui agora. Letícia e Pedro são irmãos gêmeos, são iguais? Gêmeos univitelinos, são iguais? Não são. Podem, na estética, na aparência, no rosto, no corpo, no cabelo, serem absolutamente iguais, mas ainda assim são pessoas diferentes. E a gente entra em crise com a diversidade. A igreja é edifício, é grupo, é comunidade. Cada um, eu repito, com a sua história, com o seu passado, com as suas expectativas. E nós temos a oportunidade de caminhar juntos. Eu sempre fico maravilhado com isso. Você já parou para pensar na quantidade de histórias diferentes que a gente encontra na igreja? Reverendo Cid sempre faz essa observação quando a gente recebe novos membros no conselho. É espetacular ouvir as histórias, o caminho que eu e você trilhamos para chegar até aqui. E às vezes a gente olha para trás, faz o caminho reverso e pensa, meu Deus, é um milagre. É um milagre. Eu penso na minha história e eu penso isso. Né? O caminho que me trouxe até aqui nessa noite é um milagre. Eu jamais poderia imaginar que eu trilharia esse caminho, mas foi a igreja que me proporcionou isso. É o evangelho que me proporciona e te proporciona isso. E aí, gente, eu quero fazer uma observação aqui e eu peço muito a sua atenção. Eu peço muito a sua atenção. Porque a gente está falando de corpo, a gente está falando de edifício, a gente está falando de grupo. E aí, gente, para a gente viver isso, nós precisamos nos conhecer. Eu preciso te conhecer, você precisa me conhecer. Senão a nossa relação jamais vai se aprofundar. Jamais vai se aprofundar. Eu me lembro de uma história que o pastor Israel Belo de Azevedo, pastor da Igreja Batista Itacuruçá, ali na Tijuca, contou para a gente uma vez durante as aulas de vocação e espiritualidade. E ele foi fazer um sepultamento. Um senhor tinha morrido na igreja, né, e era membro da igreja, né? E ele foi o Israel com a esposa. Chegou no sepultamento, estavam apenas a viúva. Apenas a viúva. O senhor que havia falecido, a viúva, o pastor Israel e a sua esposa. Ele falou que na cabeça dele aquilo fez todo sentido. Infelizmente, fez todo sentido. Porque a família daquele casal estava dispersa e aquele casal entrava na igreja, fazia parte da igreja, mas entrava na igreja com o culto já começado, se sentava, não cumprimentava ninguém, pouco antes do culto terminar, se levantava e saía. Ou seja, é uma opção de vida. Não quero conhecer, não quero me deixar conhecer. Quero manter a minha privacidade. E é óbvio que isso é saudável, mas nós precisamos ter cuidado com isso. Porque se por um lado, não é, ninguém vai saber das minhas dificuldades, das minhas crises, das minhas lutas, das minhas fraquezas, por outro lado, eu não tenho a chance de desfrutar da sua vida e você desfrutar da minha. Eu não tenho chance de abençoar a sua vida e você não tem chance de abençoar a minha vida. Com a sua palavra, com a sua presença, com o seu abraço, com a sua ligação, com a sua oração. Aí você pode dizer, Diego, mas tem muita gente sem noção, né? Tem. Eu queria dizer, presbítero Eduardo, só lá na Noruega, mas
Aqui também tem. Né? Aqui também tem. Vai ter. Mas a gente não está falando que a igreja é um corpo? De vez em quando o dedão não dói? Você arranca ele fora? O que você faz? Você vai no médico. Você cuida dele. Você toma remédio. Você toma vacina. Você passa pomada. Toma antibiótico. Às vezes é um negócio mais sério. Tem que fazer uma cirurgia. Tem que ficar internado. Por quê? Porque o corpo está doente, precisa ser curado. Você não arranca ele fora. Por que que às vezes, no ambiente da igreja, a gente deliberadamente se afasta? A gente precisa pensar nisso, porque a natureza da igreja é comunitária. E aí eu poderia citar vários exemplos do próprio apóstolo Paulo. Eu vou citar só um. Abre comigo aí, por favor, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 9 a 14. O próprio Paulo, que está falando sobre isso, nos aponta o caminho. E o caminho aqui é um exemplo. Ele vai fazer isso várias vezes nas suas cartas. Né? 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 9 a 14. Olha o que ele diz aí, finalzinho da carta, lembrando que o Timóteo é um discípulo, o apóstolo Paulo vai chamar ele de filho na fé, alguém que ele adotou na caminhada, era um cooperador dele no evangelho. Aí ele fala assim para o Timóteo: Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Depressa. Por quê? Porque Demas, tendo amado o presente século, ou seja, achou mais importante as coisas deste mundo, se foi para Tessalônica. O Demas me abandonou. O Crescente foi para a Galácia. O Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Ô Timóteo, toma contigo Marcos e traze-o, pois ele me é útil para o ministério. Quanto ao Tíquico, eu mandei ele para Éfeso. Quando você vier, Timóteo, traz a capa que eu deixei em Troade. Está frio aqui onde eu estou. Deixei lá na casa do Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. O Alexandre, aquele que trabalha com cobre, com latão, que é funileiro, né? O Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Você percebeu o que o Paulo está fazendo aqui? Porque essa carta, inicialmente, ela era para o Timóteo. Mas assim, inevitavelmente, ela se tornaria uma carta circular, que ia passar pelas igrejas. O apóstolo Paulo está abrindo o coração. E a primeira coisa que fica muito clara aqui são as relações do apóstolo Paulo. Primeiro ele está dizendo para o Timóteo: Timóteo, vem e vem depressa. Eu preciso de você, Timóteo. Gente, mas é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não é autossuficiente. O apóstolo Paulo não é o super apóstolo, super poderoso. Não, ele nunca falou isso. A ponto das pessoas dizerem: não, eu sou de Paulo. Ele nunca falou isso. Timóteo, vem depressa. Eu preciso de você. O Demas me abandonou. Realmente deve ser muito difícil fazer companhia para um apóstolo velho, sendo perseguido, sabendo que daqui a pouco eu vou morrer. O Crescente e o Tito, eles estão ocupados servindo ao Senhor em outro lugar. É isso que ele está dizendo aqui. O Lucas estava com o Paulo, mas ele queria a companhia do Timóteo e queria a companhia do Marcos também. E ainda teve esse tal de Alexandre, que causou muitos males ao apóstolo Paulo. Está vendo, gente? Nem o apóstolo Paulo se viu livre de alguém, lamentavelmente, fazendo mal a ele na igreja. Aí o Paulo falou: não quero mais saber desse negócio de igreja. Foi isso que ele fez? Ele abandonou a igreja? Abandonou o evangelho? Não, ele está se comunicando com as pessoas com quem ele tinha intimidade. Por quê? Porque nós não fomos chamados para andar sozinhos. A natureza da igreja é comunitária. É a gente se envolver, se deixar conhecer, abrir o coração. Não é como o pessoal costuma dizer, comer 1 quilo de sal juntos. O próprio Senhor Jesus fez isso chamando 12 homens perfeitos, não é isso? 12 homens espetacular.
é a reputação ilibada daqueles 12 homens que foram os seus apóstolos. Porque se eu tenho dificuldade de reconhecer a natureza da igreja, se a minha fé não está em Jesus, está em pessoas, isso aqui acontece. E aí a gente caminha para o final. A gente se vê cheio de orgulho. Porque, gente, não se engane. Esse negócio de dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, que era o apelido do apóstolo Pedro, né? Eu sou de Jesus, não estava dando certo, não. Não estava dando certo, não. Como é que você pode dizer isso, Diego? Pelos frutos. Pelos frutos. Qual foi o resultado disso? Que a gente falou agora há pouco. O resultado foi briga, contenda, porfia, uma disposição contenciosa de caráter. O nome disso é orgulho. Porque eu começo a imaginar que eu sou melhor do que você. Eu começo a imaginar que eu sei mais do que você. Não, se você soubesse o que eu sei, você também seria servo do Paulo. Se você conhecesse teologia como eu conheço, você seria seguidor do Pedro. E aí, gente, a gente vai se afastando de Jesus Cristo. Eu gosto muito do C.S. Lewis. C.S. Lewis tem um livro que chama Cristianismo Puro e Simples. Se você não leu, eu recomendo que você leia. Já falei aqui várias vezes sobre esse texto. No capítulo 8 desse livro, ele fala sobre o grande pecado. O grande pecado para o C.S. Lewis é o orgulho. Porque foi o orgulho que habitou, primeiro, nas palavras do C.S. Lewis, no Satanás. Em algum momento ele pensou, na eternidade, por que só Deus pode ser todo-poderoso? Por que só Deus pode ter adoração? E aí o C.S. Lewis ele tem uma tirada fantástica sobre isso. Ele diz assim, ninguém se orgulha de ser rico, de ser bonito, ninguém se orgulha disso. Porque se todo mundo fosse rico, a gente ia se orgulhar de quê? Se todo mundo fosse bonito, a gente ia se orgulhar de quê? Nós nos orgulhamos porque nós somos mais ricos. Já viu a lista da Forbes? Os 10 mais do mundo, os 10 mais do Brasil, é aquilo ali. Não, hoje eu ganhei 1 bilhão. Você ganhou quanto? Haha, sou mais rico que você. A gente se orgulha de ser mais bonito. E aí o C.S. Lewis diz assim, se eu não preciso me achar o melhor de todos, eu só preciso me achar melhor do que alguém. Se eu me achar melhor do que alguém, já não é o Espírito de Cristo que habita no meu coração. É uma palavra forte, uma palavra dura, que nos chama a isso aqui que nós vamos fazer agora. A um exame do coração. Eu preciso pensar, será que Jesus de fato é a minha referência? Será que de fato eu tenho entendido a natureza da igreja? Será que eu passo entre os meus irmãos com um olhar superior, achando que eu sou eventualmente melhor do que eles? Eu preciso pensar nisso, porque de uma igreja que se percebe como corpo, de uma igreja que se percebe discípula de Jesus Cristo, que anda consciente tanto das suas fraquezas quanto das suas virtudes, graças ao Espírito Santo de Deus, dessa igreja eu quero fazer parte, eu imagino que você queira também. Amém? Amém. Que Deus te abençoe, viu?